Senhor? Amém. Que bênção, viu? Que bênção. É bom estar sempre pronto, né? Preparado nós não sabemos, mas pronto é bom estar, porque quando o Senhor convida, né? E o bom de quem prega é que tudo dá uma mensagem, né? Paizão, pastor Fernando, você vê, ó, por um prego, gente, já deu uma pregação, né? Um prego deu uma pregação, quanto, né? Aí você imagina, então é assim, tudo serve para a nossa vida de aprendizado e experiência. O preguinho, o preguinho ainda, é verdade. E deu uma pregação. É isso aí. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor comigo no livro de João, capítulo 4. Nós iremos ler do verso 6 ao verso 9. João capítulo 4, versículo 6 ao 9. Diz assim, a partir do verso 6: Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber. Verso 8: Pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Amém? E eu quero compartilhar com vocês, o tema dessa noite é: Cristo é suficiente. Amém? Glória a Deus. Essa mensagem o Senhor me deu em um determinado dia. Eu estava bem reflexivo com algumas coisas e o Espírito bradou esse tema ao meu coração: Cristo é suficiente. E com isso ele me mostrou essa passagem. Eu comecei a meditar nela e eu tive a oportunidade de ministrar lá na Covilhã e vou compartilhar com vocês. Só compartilhando um pouco do enredo, né? Depois vamos ler outros versos. Essa mulher, uma mulher samaritana, como o texto já diz, não se dava bem com os judeus, e ela foi buscar água ao meio-dia. Aqui fala a hora sexta, seria ao meio-dia, ou seja, a hora mais quente do dia. Por que essa mulher buscava água nesse horário? Porque ela se encontrava como uma mulher pecadora, e naturalmente ela era rejeitada, e ela não podia fazer como as outras mulheres faziam, de buscar pela manhã, enquanto o sol ainda não estava quente. Então, pela situação de vida dela, ela tinha que se abster de andar em relacionamento com outras pessoas do sexo feminino, ou seja, no mesmo horário que outras mulheres iam, para fazer o que ela tinha que fazer como responsabilidade. Ou seja, ela estava já pagando um certo preço por estar caminhando em desobediência. Só que dentro desse processo todo, né, nós temos o ícone, o Salvador, o Rei dos Reis, Jesus. Jesus, ele tinha que passar por Samaria, como diz aqui a palavra do Senhor. E aí Jesus, ele para naquele poço, ele dá uma importância por parar naquele lugar. Jesus não sabia que ela está? Não, pelo contrário, Jesus sabia e sabe de tudo. Ele sabia de tudo, mas ele fez questão. O detalhe é: Jesus, ele quer nos encontrar. Jesus, ele quer mudar a rota para nos encontrar. Ele quer ter um encontro conosco genuíno. Agora, a pergunta é: qual é a nossa disposição de buscar a água na fonte certa? Ou de beber da fonte certa, aonde Jesus está dando água? E aí eu faço uma pergunta, né? O que aquela mulher foi tirar do poço? Água. Agora, o que Jesus pede para aquela mulher? Água. E o que aquela mulher recebeu de Jesus? Mas quem pediu água? Foi Jesus. Jesus foi quem pediu água para ela. E o que Jesus está nos pedindo hoje? Qual é a pergunta de Jesus para o nosso ser? Qual é a pergunta que está dentro do nosso coração? Amém? Eu vou agora fazer algumas leituras corridas na sequência dos versos. Verso 10 e verso 11 diz assim: Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus que está pedindo água,
você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. Verso 11, a mulher disse: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo, onde posso conseguir essa água? Jesus continuava fazendo aqui algumas afirmações para aquela mulher, e quando ele fala, se você soubesse o dom de Deus, Jesus estava dizendo assim: se você soubesse o poder que há em Deus, você pediria tudo e receberia. E nós vamos lá para Tiago, que fala: vocês não recebem porque não pedem, quando pedem, pedem errado, pedem mal. Precisamos pedir aquilo que está no coração do Senhor, e se pedirmos o que está no coração do Senhor, nós vamos receber. Só que para isso, nós precisamos honrar. Ouvimos aqui no domingo, né? Sobre honra. Precisamos honrar a presença. O dia que eu estava ministrando sobre isso, o Senhor ele falou algo muito profundo no meu coração na igreja. O Espírito Santo, ele é forte, ele é poderoso e ele é tudo que nós sabemos. Só que também ele é sensível. Se ele entra em um ambiente e não existe honra, ele não permanece. Se não existe reverência e respeito, ele não permanece. E aqui, essa mulher, ainda neste momento, ela não estava honrando a presença de Jesus, porque ela não sabia quem era Jesus. E por muitas das vezes, nós falamos de um Jesus que nós ainda não sabemos quem ele é. Nós ainda não percebemos a profundidade dele na nossa vida. E quando nós não sabemos essa profundidade, talvez não honramos na profundidade que ele merece. Mas quando nós reconhecemos e honramos, nós recebemos de Jesus aquilo que ele já tinha proposto para cada um de nós. Amém? Amém. Na sequência, verso 12 ao verso 15, diz assim: acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Olha o questionamento. Que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Aí o interessante notar é que o questionamento dela acabou. O questionamento dessa mulher acabou, porque ele ofereceu uma proposta muito boa. Ele ofereceu algo para ela que eliminaria o problema dela: ter que tomar sol quente todos os dias para buscar água. E eu não tenho noção, não estudei sobre isso, mas quantos quilômetros será que ela percorria por dia carregando água? E a gente sabe que carregar água não é fácil, porque a água ela é pesada. Quanto que essa mulher se esforçava? Só que nós vemos algo aqui dos antigos tempos e traduzimos para os nossos dias: o imediatismo. Opa, peraí, você tem uma proposta que resolve o meu problema hoje, eu não preciso fazer mais nada? É essa que eu quero. É essa proposta que me agrada. Eu quero receber algo então que eu resolva tudo. E não é Tabajara, né? E não é Tabajara. E nem Shopee, viu, gente? Então assim, eu quero receber esse negócio que vai resolver o meu problema. E todo mundo quer resolver o problema. Todo mundo quer ter o seu problema resolvido. Só que aqui nós olhamos para um cenário de uma mulher que ela olhou para dentro dela. Eu quero resolver o meu problema. E acabou, me dá dessa água que eu não quero mais ter que vir buscar e não quero ter sede. Por muitas das vezes chegamos diante do Senhor para que Ele resolva os nossos problemas. Nós não queremos o Deus que resolve o problema. Nós queremos só o problema resolvido. E isso mostra o nosso egoísmo humano distante do Senhor, por não estar com o coração. O pastor falava aqui: nós vamos clamar e clamar e clamar. Se ele vier em 10 minutos, a glória é dele. Se demorar 1 hora, a glória é dele. Agora, se nós viéssemos aqui para cumprir o trajeto de 1h30, poderia ser que agora já estava dando um certo cansaço. Porque eu quero orar só aquele tempo estipulado. Acabou, eu quero ir embora para minha casa, porque amanhã eu tenho um compromisso. E aí, como eu sempre digo, o culto não é um lugar para nós pedirmos as coisas para o Senhor. É um lugar para entregarmos a Ele, porque o que estamos fazendo aqui mostra uma eternidade que nós vamos viver. Porque se no céu não precisa orar pelo enfermo, não precisa de cesta básica, não precisa de um contrato de trabalho, não é verdade? O nosso NIF, o nosso NIS não vai servir lá, não é mesmo? Então o que a gente vai fazer no céu? É o que estamos fazendo aqui agora. É esse mover que estamos vivendo aqui. Isso mostra o que nós estamos fazendo com a eternidade. Porque a única coisa que vai restar no céu é adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E uma outra coisa que o Senhor falou no meu coração profundamente esses dias: Deus não está à procura de adoração.
Ele não está. Porque isso ele tem, porque os anjos fazem muito bem. Mas ele está procurando os verdadeiros adoradores. E que o Senhor possa encontrar no nosso meio os verdadeiros adoradores. Que se ele encontrar adoração, ele já vai ter. Porque os verdadeiros adoram de verdade. Amém? Amém. E aí, caminhando aqui na leitura, verso 16 ao verso 18, diz assim: ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tem marido, respondeu. Jesus lhe disse: você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que acabou de dizer é verdade. A mulher responde. E aqui, essa mensagem ela dá uma pequena engrossada. A cobiça era o problema daquela mulher, e provavelmente seja o nosso problema. Não estamos satisfeitos com o que já recebemos de Deus, continuamos com o vazio. Não estamos alegres e plenos com o melhor de Deus, continuamos buscando o que Deus não nos deu. E isso é cobiça. Porque essa mulher, ela já estava no 6º marido. No 6º marido. Porque o vazio continuava dentro dela. E essa cobiça estava dominando a estrutura daquela mulher. Porque ela não conseguia ser satisfeita. Ou seja, o sexto quando fosse mandado embora, certamente iria para o 7º e assim por diante. Porque a fraqueza dela era essa área relacional. E a cobiça é o que atraía essas coisas. Ou seja, ela atraía para perto dela a carência dela. Ela atraía para perto dela a defasagem e deficiência de caráter dela. Infelizmente, ela acolhia tudo aquilo que ela era como pessoa. Porque a cobiça apontava para um alvo totalmente errado e trazia para perto. Ou na verdade, ela estava pecando, e pecado a gente sabe que significa errar o alvo. Ou seja, ela mirava e errava o alvo. E trazia para perto dela mais um problema, aumentando a sua carga de sofrimento. Mas quando Jesus fala assim: chame o seu marido, antes de nós orarmos, Deus sabe o que nós vamos pedir. Antes de nós falarmos, Ele conhece a intenção do nosso coração. Antes de pensarmos, Ele sabe a qualidade dos nossos pensamentos. Agora, o detalhe é como nós vamos reagir com a informação que veio na nossa mente diante do Senhor. Como nós vamos nos portar diante de um pensamento, independente da qualidade ou do nível que ele seja, nós vamos nos portar diante do Senhor. Porque se Ele conhece aquilo que ainda nós vamos pensar, o detalhe é qual é a resposta que nós vamos dar para aquilo que nós vamos pensar. Qual é a resposta que nós vamos dar diante de uma emoção? Qual é a resposta que nós vamos dar diante de uma situação? Até então essa mulher só conseguia corresponder de forma errada, porque a cobiça estava sendo uma pedra de tropeço. E quando nós falamos sobre cobiça, nós pensamos assim, né? Não, eu não tenho cobiça. Conversava com o paizão hoje, né? Falando sobre ser contente e satisfeito. Mas fala assim, eu não tenho cobiça. E nós não estamos falando que adquirir algo bom, como eu falava, né? Eu tenho vontade de ter esse carro. Isso não é uma cobiça, é um sonho. Eu tenho vontade de comprar uma ruína, uma casa de pedra e remodelar ela. É um sonho. É um sonho. Isso não tem problema. Dar o melhor para a família é um sonho. Sabe por quê? Comprar uma ruína é um sonho ou um pesadelo. Como? Comprar uma ruína é um sonho ou um pesadelo. É verdade. De acordo com a situação pode ser diferente. É muito trabalho, né? Mas como a Michelle sabe fazer demolição, ela me ajuda. Gente, vocês não têm noção, mas eu boto essa menina para fazer demolição comigo. É um dos meus part-time, viu? Tranquilo de tudo, os meus part-time é derrubar algumas ruínas. E eu convido a minha esposa. Da última vez ela tinha acabado de fazer uma unha, que eu paguei, né? Para fazer a unha, eu falei, no dia seguinte ela foi quebrar a parede comigo, gente. Mas é uma benção. E carrega, hein? E carrega o nosso cross-training. Né? Nós não somos sedentários, que a gente treina muito. E bom ainda, olha, gente, olha a economia, né? O capitalismo. A gente recebe para treinar. Olha que coisa boa, a gente ganha dinheiro para treinar ainda. É uma benção, né? É nada, gente, é duro o negócio. Mas, voltando aqui na mulher samaritana, né? Às vezes nós falamos assim, não, mas eu não tenho cobiça. Eu não tenho esses pensamentos. A cobiça, ela é tudo aquilo que nós invertemos o valor. Nós deixamos de buscar as coisas eternas por coisas terrenas, independente de qual nível seja. Isso é cobiça. Isso é cobiça. E eu vou dar um exemplo.
Poxa, eu trabalhei a semana inteira, hoje eu não vou domingo. Não, mas então eu vou só participar do culto. Pelo menos eu vou estar lá. Sabe o que significa isso? Eu estou priorizando a minha semana inteira para aquilo que constitui dentro de recursos, mas para o Senhor nós não temos tempo. Agora, nós vivemos aqui, né, Anderson, falando sobre as escalas e trabalho, isso, né? Por muitas das vezes nem tem como. E gostaríamos de estar. Agora, não estando, o coração está no Senhor. Fala, olha, eu estou numa escala de domingo. Não consegui nem pegar folga. Mas o coração está para o Senhor. Fala, Deus, eu gostaria mesmo de estar na sua casa. Eu gostaria mesmo de estar lá, orando com os meus irmãos, chorando com meus irmãos. E aí, às vezes, nós estamos nessa linha da cobiça, do materialismo. Fala, não, trabalhar é lícito. Sustentar, trazer o pão de cada dia é lícito. Só que Paulo também disse que todas as coisas são lícitas, porém nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Temos que tomar cuidado de não inverter os papéis. Mas como eu falei, nós não somos franciscanos, não fazemos voto de miserabilidade. Nós não queremos viver na linha da escassez, falar, não, eu tenho só para pagar e para comer ali, tá bom, não preciso de mais nada. Não, não é isso. Até porque o Evangelho ele é prosperidade. E prosperidade não são cifras, prosperidade não é o quanto ganhamos, mas é o quanto desfrutamos. Que às vezes podemos estar nos tornando ricos e trabalhar muito e nem conseguem desfrutar. Isso não é prosperidade, isso é ser refém. Mas voltando à cobiça, a cobiça ela se estabelece em tudo aquilo que nós invertemos o real papel. E aí nós vamos entender isso um pouco mais à frente. Então, o que significa esse papel? Olha o verso 19 em diante. A mulher disse, Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Mais uma pergunta, quem está falando conosco? O próprio Cristo, através do Santo Espírito. Ainda, ela continuou verbalizando que o Messias haveria de vir, porque ela conhecia todo o contexto, toda a história. Ela sabia muito bem, mas ela ainda não conseguia reconhecer que aquele era o próprio Cristo na frente dela. E aí, eu quero aproveitar e pregar sobre um exemplo. Esses dias em casa, estava lá, e aí, como de costume, tomamos um café, né? Ou um pequeno almoço, que é o nome aqui, né? E aí a toalha fica como? Cheio de casquinha de pão, restinho de bolacha, fruta e tal. Aí o que eu fiz? Peguei lá, a gente tem o privilégio de bater a toalha na terra, né? Eu fui lá e bati a toalha. E aquele monte de coisa. E tinha jogado também restinho de pão, eu jogo lá porque eu sei que agora as formiguinhas estão trabalhando, porque quando o inverno chega elas estão estocadas de alimento, né? Então eu estou fazendo parte, né? Eu não sou biólogo. Mas vamos lá, estou aprendendo. E fiz isso. Só que quando eu entrei em casa, eu olhei e tinha um monte de formiguinha por causa de um pedacinho. Eu nem lembro se era pão, se era bolacha que estava no chão, e elas estavam carregando. Aí o senhor falou, Márcio, dá uma olhada. Eu fiquei observando aquelas formiguinhas. Vocês já entenderam a história, né? Falei, gente, eu acabei de bater uma toalha cheia de pão lá fora. E elas estão sofrendo aqui dentro, fora do ambiente delas, num piso de casa. Lá é a terra onde elas vivem, para pegar um pedacinho, uma migalha, sendo que lá fora está cheio de pão. Aí o Senhor falou ao meu coração, por muitas das vezes, eu estou na sua frente, te dando tudo que você precisa, e você está indo buscando migalhas em outros lugares. Essa mulher estava diante daquele que podia mudar toda a história. E ela ainda estava pensando em água. Ela estava pensando ainda num balde. Ela ainda está fazendo questionamentos fúteis, porque a nossa racionalidade humana nunca vai entender as coisas eternas.
por isso que, como evangelista, a gente fala, se o Senhor falou, faz rápido, porque você tem 5 segundos para fazer. Passou de 5 segundos, racionaliza. Racionalizou, nunca mais se executa. Levou para o campo da mente e já era. Agora, olha o verso 27 em diante. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Ninguém, porém, perguntou: o que pretendes? Ou, por que estás conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Ah, está acabando a bateria, né? Aleluia. Eita Deus, ficou até mais encostado agora. Gostei disso aqui. Diz assim ao verso 29: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Interessante que ela não levou a mensagem fazendo uma afirmação. Ela fez uma pergunta. As perguntas certas temos as respostas certas. Jesus não fazia dava a resposta, ele fazia perguntas. Diálogo de discipulado, viu? Um dia o paizão prega e conta essa história. Verso 30. Então saíram da cidade e foram até onde ele estava. E aqui eu quero me e te responsabilizar. Nós não seremos cobrados pelo que fizemos ou pelo quanto de sucesso obtivemos, mas o quanto fomos fiéis ao que nos foi proposto pelo Senhor. Deus não vai nos cobrar pelo quanto de embarcação você, como que chama? Não é pilotar. Não, tá embarcado, eu sou maquinista. Não, sim, mas vamos falar que você está ali no leme. Conduzir, né? Conduzir a embarcação. Talvez eu não seja cobrado pelo quanto eu preguei ou pelo quanto eu fui vendedor. Talvez o Júlio não seja cobrado pela profissão que ele almeja. Nós seremos cobrados pelo propósito eterno do Senhor que foi estipulado para cada um de nós. No dia do grande dia do Senhor, e talvez terrível para outros, é essa prestação de conta. Você foi chamado para ser pastor que ser vendedor. Você foi chamado para ser maquinista e estava querendo ser jogador de futebol. Você foi chamado para ser uma adoradora e quis tocar bateria. Estou dando exemplo. O Senhor não vai nos cobrar pelo que fizemos, mas sim pelo propósito o qual nós nascemos para ser. E esse é o nosso ponto de convergência. Esse é o ponto que o Senhor realmente nos toca. E aí a nossa busca deveria ser: Pai, qual é o plano eterno do Senhor para a minha vida? Qual é o ponto de convergência que o Senhor me chamou para que eu viva e manifeste a glória do Senhor? E por que eu falo isso? O pastor está aqui todas as terças-feiras, todos os domingos pregando. Está encontrando na cela e pregando a palavra. Agora nós que recebemos a mensagem, o quanto nós levamos essa mensagem fora das 4 paredes da igreja? O quanto que nós estamos sendo esses mensageiros que levam essa mensagem? E particularmente, pastor que a pastora nos conhece, eu tenho pouca dificuldade com relação à timidez. Então, é quase zero, né? E aonde eu vou, eu falo, tem que começar com Deus, terminar com Deus. Nós moramos em uma aldeia chamada Tortozeno. Ela é bem grande, gente. Ela é bem grande, tem uma avenida. E eu estou fazendo amizade com todo mundo ali. Padaria, taxista, mercado, isso, aquilo. E aí eu chego, cumprimento, e nós estamos em um país que a gente sabe muito bem a cultura. Eu falo: que Deus te abençoe. Aí recente, esses dias, uma mulher na padaria olhou assim: ela, vocês são bem crentes, né? Eu falei: como assim? Ela: vocês sempre falam de Deus, né? Eu falei: sim, falamos de Deus. Ela: nós já fomos assim, não somos mais. Eu falei: é mesmo? Ela falou assim: mas. Aí eu falei: mas, se não for Deus, então o que será? Uma pergunta. Aí ela: eu acho que eu preciso voltar. Pronto. Era só isso. Só que todos os dias nós temos essas pessoas, porque eu estou recebendo a mensagem, o quanto que eu estou sendo um condutor dessa mensagem. Porque todos os dias tem uma mulher samaritana querendo beber de um poço que nunca vai trazer saciedade para ela.
Todos os dias vai ter uma mulher samaritana precisando de água viva ao nosso entorno, só que a água que ela está bebendo não vai saciar, pelo contrário. Por que nós não bebemos água do mar? Porque é salgada, e porque a água do mar vai trazer desidratação. Então, nem toda água é boa. Toda água é boa. Agora, a água mineral, a água que sai das rochas, a água que passa pelas fendas, essa é uma água que vem purificada. E aí eu quero falar algo também para você, como o Espírito falou comigo, né? Eu ouvi isso, e a minha esposa achou que era uma frase minha, não é? Mas eu ouvi isso e eu quero compartilhar. Se nós pegarmos aqui, acho que chama bica d'água, né? Essas saídas de água. Se nós taparmos uma bica d'água dessa, ali não vai mais sair água, mas a água não acabou. A única coisa que vai acontecer é que essa água vai procurar outro lugar. Sabe por quê? Porque a água não pede permissão para passar. A água ela não precisa de permissão para passar. Só que se ela encontra uma obstrução, ela só acha outro lugar. E que nós não sejamos um tampão para essa água fluir. Que nós possamos ser esse canal, que por onde essa água passa, ela derrama no lugar onde gera vida, gera saciedade e transforma a vida de pessoas. E eu quero te falar algo, talvez eu e você sejamos a única fonte que essa pessoa vai conhecer na vida. Talvez nós vamos ser a pessoa que está segurando um copo para que ela não morra. É verdade, Anderson? Queria morrer naquele dia, não queria? Te deram água viva, te deram água da vida. Por isso que você está aqui hoje, podendo receber essa mensagem, para que amanhã você seja água viva. Aleluia. E assim é com todos nós. Assim é com todos nós. E essa mulher não tinha ouvido sobre Marcos 16, porque ele ainda nem tinha sido escrito. Olha o que diz Marcos 16, verso 15. Ele lhes disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus se aproximou-se deles e disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E aí, essa mulher, ela não tinha ouvido isso, mas ela cumpriu isso, porque a mensagem rasgou a alma dela. A mensagem transformou a vida dela. E o fato da mensagem ter transformado a vida dela, sem ela saber onde isso ia chegar, ela levou essa mensagem com tanta coerência, com tanta ênfase, com tanta convicção, ao ponto de uma cidade voltar para conhecer o Senhor. Ao ponto de uma cidade andar pelo deserto e até onde Jesus estava. Nós não estamos falando de judeus, estamos falando de samaritanos. Estamos falando daqueles que negavam ou se afastavam dos judeus. E essa mulher deixou claro para nós que quando nós recebemos a mensagem e a transmitimos, as coisas vão acontecer. Agora, tem pessoas que às vezes estão dentro da igreja e dizem estar por Deus, mas na verdade estão por conta própria. Como assim, pastor? Estão recebendo a mensagem e não replicam a mensagem. Ah, eu estou por Deus, mas recebe o que é de Deus e não compartilha o que é de Deus. Estão por conta própria. Estão bebendo da fonte e não querem compartilhar. Só que lembra, uma água que não tem canal, ela estanca. Ela cessa. E essa mulher, ela pôde ser esse canal. Agora o verso 31 adiante diz: enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Rabi, come alguma coisa. Ele, porém, lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Amém. Eu quero te falar uma coisa, por experiência. Passei por um momento de crise, de ansiedade na minha vida, e é terrível, é péssimo, mas por uma circunstância, porque eu não estava comendo essa comida. Eu deixei por um pequeno período de fazer a vontade do Senhor. Ou seja, a minha alma, ela definhou ao ponto de chegar à crise de ansiedade, porque eu não estava comendo essa comida. Como assim? Nós só seremos sustentados e alimentados se estivermos no centro do propósito, fazendo a vontade no Senhor.
no lugar certo, no tempo certo, fazendo a coisa certa. Fora disso, eu costumo dizer, perfumaria, não faz sentido. Fora disso, a crise se estabelece. Fora disso, nós andamos perdidos, tentando completar dentro de nós com muitas coisas, que vai custar muito caro. Só que o vazio vai permanecer. Agora, se nós voltamos para o propósito, a Bíblia não fala mais dessa mulher, se ela arrumou um próximo marido. Mas sabe o que eu acredito que ela não arrumou? Porque ela se tornou realmente a noiva do único noivo. E nós somos chamados para ser a noiva de um único noivo, porque isso é plenitude, isso é ser completo pelo Senhor. Porque quando o Senhor nos completa, nós podemos sonhar, mas a cobiça não se estabelece mais. Nós almejamos coisas inclusive maiores do que nós pensamos hoje, maiores, só que isso também não nos domina ao ponto de pegar o nosso coração, porque o nosso coração já tem dono, porque nós estamos depositados na presença. E aí, caminhando para o final, verso 35 diz assim: vocês não dizem, só daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês que abram os olhos, igreja, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e ajunta fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdade o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ficou 2 dias, e muitos creram nele por causa da sua mensagem. Então disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você me disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que é realmente o Salvador do mundo. Essa mulher simplesmente creu, se tornou um canal e compartilhou. Ou seja, os seus, saúde, a sua cidade foi alcançada, a sua cidade foi tocada, porque ela conseguiu receber a mensagem e ser fiel à mensagem. Ela conseguiu receber algo que transformou a sua própria vida e compartilhou. E o texto diz: os campos estão brancos. Se nós decidirmos hoje ir para a rua em uma boa oportunidade e permitir alguém ter acesso a nós, pode ter certeza que já é um campo fértil. Como nós temos falado lá no pavilhão, ou nós somos um campo a ser alcançado, ou fomos um alcançado para alcançar alguém. Que nós sejamos esse campo alcançado para poder alcançar outros. Eu quero concluir essa mensagem dizendo: hoje Cristo quer ser o suficiente para nós. Permita Ele fazer o que Ele quer. Abra a mão do controle, entregue o controle e viva a suficiência de Cristo Jesus. Afinal de contas, Ele é o nosso tudo. Amém? Amém. Eu quero orar com cada um de vocês, para que essa mensagem, ela seja um alerta do Espírito Santo. Porque nós estamos aqui por um propósito maior. Talvez muitos de nós, quando pensamos em Portugal, pensou na conveniência, no trabalho, na profissão, na segurança, na qualidade de vida. E está tudo certo e está tudo bem. Porque viver bem tem a ver com Jesus. Viver sofrendo tem a ver com Jesus, não. Mas o Senhor não nos traria para cá só por um propósito desse. Tem algo muito maior do que nós. E o maior é Jesus. Eu quero orar, amém? Amém. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa mensagem tão objetiva para o nosso coração. Sim, meu Deus. E Pai, até aqui, se nós falhamos na missão de verbalizar e compartilhar ela, nos perdoa, Jesus. Mas que a partir de hoje, como diz lá em Josué 9, seja forte e muito corajoso. Que nós sejamos fortes e corajosos. E Pai, a cada mensagem que impactar o nosso coração, nós possamos compartilhar ela ao longo da nossa semana toda com alguém, Pai. Que o Senhor traga sobre nós um constrangimento, Pai, das pessoas que o Senhor vai nos mostrar. E se nós não nos movermos, Pai, que isso mexa conosco.
ao ponto, Pai, de nós darmos passos de fé, ao ponto, Pai, de recebermos a mensagem e ter a ousadia e a coragem, o Senhor nos dê clareza, quem deve ser derramado dessa mensagem, qual é a vida que precisa do abraço naquela semana, qual é a pessoa que precisa de uma ligação, quem é, Pai, aquele profissional, aquele colega, aquele amigo que nós vamos nos deparar e falar dessa mensagem, Pai. Senhor, nós não queremos ser, Pai, um canal tapado, nós não queremos ser, nós queremos ser esse canal, Pai, porque a água, ela é mostrada lá em Gênesis através dos rios, e depois, Senhor, lá no Apocalipse fala sobre um rio que flui do trono e flui pela cidade de Deus, Pai. E a água, Senhor, foi vertida do nosso Jesus quando atravessaram ele como uma lança. Essa é a água da vida, Pai. E que essa água, Senhor, simbolizada através do Teu Santo Espírito, encontre em nós agora um canal que o Senhor possa fluir, Pai, e que nós sejamos uma igreja, Senhor, de muitos pastores, uma igreja, Pai, que não quer, Senhor, somente receber a mensagem, mas quer pregar a mensagem nas praças, nas esquinas, Senhor, Pai, nas estações de autocarro, de comboio, onde nós estivermos, que nós venhamos derramar a mensagem do Senhor, Pai. Porque o Senhor está dizendo, os campos estão brancos, basta nós irmos colher, Pai. E Jesus, quando nós ainda olharmos uma cadeira vazia, que isso gera em nós um descontentamento, porque, Senhor, aqui tem palavras de vida eterna, e nós devemos, Pai, trazer as pessoas para ouvirem essa palavra. Jesus, que o Senhor encontre em nós um coração disponível. Afinal de contas, nós somos chamados, Pai, para ser uma geração de sacerdotes. Jesus, nós queremos dar crédito à Tua mensagem, e que ela se torne viva e eficaz, primeiro tratando sobre cada um de nós, e que nós venhamos, Pai, compartilhar dessa mensagem. Assim eu oro, Pai, pedindo a Ti em nome de Jesus, que ela faça parte da nossa identidade, que nós venhamos, Pai, agora, Senhor, sonhar com essa mensagem. Jesus, eu peço sonhos proféticos, que o Senhor comece a trazer visões para os meus irmãos, e que eles vejam as pessoas que vão receber a mensagem do Senhor. Pai, quando eles estiverem em um mercado, em uma padaria, em qualquer ambiente, Pai, mostre às pessoas, com tudo que pareça loucura, que eles venham falar dessa mensagem, porque, Pai, existe pessoas sedentas, e nós estamos carregando a água que eles precisam. Assim eu oro, Pai, entregando essa mensagem para o Senhor, e te agradeço para a Tua glória. Amém, Pai. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus.